Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens chamada Antiga Promessa, o anúncio do Rei Jesus através da Escritura, e nós faremos 8 mensagens breves a respeito do que a Escritura, no Antigo, no Novo Testamento, falam da promessa que se cumpre no nascimento de Jesus, na vida de Jesus para nós. É importante a gente falar sobre isso porque não apenas porque nós estamos chegando, perto do Natal, mas porque o centro da nossa fé, a razão da nossa dedicação a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E outro aspecto é que, pensando no momento que nós vivemos, de tantas notícias ruins, nós precisamos nos apegar àquilo que não é a chamada fake news, mas sim uma promessa verdadeira, autêntica, que irá se cumprir no tempo certo, no momento certo, mas que já é experimentada por nós todos os dias da nossa vida, quando nós estamos nos relacionando com a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos observar o texto de João, capítulo 5, versos 31 a 47, onde Jesus fala a respeito das testemunhas do seu ministério, aquilo que valida, aquilo que certifica o seu ministério. Então, convido você para abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, versos 31 a 47. Eu farei a leitura para você nesse momento. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai, a quem me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém, irmãos. Esse texto é um texto que começa no início do capítulo 5 com a cura de Jesus a um paralítico. Essa cura suscita uma discussão a respeito de quem era Jesus e a respeito de quem a sua autoridade era derivada. Porque Jesus faz essa cura no sábado e isso, como vocês já sabem, era uma questão muito problemática para os fariseus. A partir disso, nós temos Jesus então falando a respeito da sua missão, a respeito daquilo que ele veio fazer nesse mundo. E esse recorte que nós fizemos dos versículos 31 a 43 vão nos mostrar
que Jesus ele não se preocupou em dar testemunho ou ter um fã-clube, ter gente que seguisse ele empolgado, mas ele tinha 4, pelo menos, afirmações ou testemunhas a respeito de quem ele era, e essas, de acordo com ele, são as que são seguras, aquelas que não são parciais, aquelas que vão trazer de fato uma expressão exata de quem ele era. Eu acho importante a gente falar sobre essas testemunhas para que a gente reflita sobre as bases que estão segurando, suportando a nossa fé, e também pretendo que a gente tire algumas lições a esse respeito. A primeira das testemunhas que Jesus fala nesse texto é João Batista. Você deve se lembrar que João Batista foi o precursor de Jesus, anunciando uma mensagem muito simples que Jesus depois continua, que era crer e se arrepender. O Evangelho de João, na verdade, todo ele, em todos os encontros que Jesus tem nesse Evangelho, essa temática de crer e se arrepender, ela é presente. Então, nós temos Jesus colocando João, que era uma figura muito conhecida, para dizer, olha, vocês foram lá e até gostaram de João durante algum tempo. A mensagem de João e a sua forma de vida era um testemunho vivo daquilo que havia acontecido antigamente para Israel. A figura de profetas, a figura de um homem que não se contamina com a sociedade, um homem que tem uma mensagem que é antecipada por assim diz o Senhor. Então, os fariseus, as pessoas religiosas, elas gostaram de João em um primeiro momento. Era um símbolo de que Deus estava falando com o seu povo. A grande questão, e Jesus deixa isso claro no versículo 35, é que João ele era uma lâmpada, e ele mostrava algo. Ele não era em si o objetivo da mensagem. Quando nós lemos nos evangelhos as palavras de João Batista, nós vamos encontrar ele dizendo que ele não é digno de desatar as sandálias daquele que viria. Convém que ele diz aos seus discípulos, convém que ele cresça a respeito de Jesus falando e eu diminua. Então João Batista sempre teve a perspectiva de que Jesus é que deveria mesmo ser exaltado e que ele estava num processo de preparar esse caminho. Nós olhamos então para João aqui como uma testemunha, e uma testemunha legítima, porque não havia interesses, Normalmente quando nós temos aí o apoio, ou vemos alguém apoiar, principalmente nesses últimos tempos que nós passamos aí da política, nós vemos pessoas apoiando com segundas intenções. Então eu apoio fulano de tal porque mais tarde eu vou receber alguma coisa com isso. Eu vou ter algum benefício, alguma vantagem. E João Batista, ele faz esse anúncio de Jesus sabendo que o ministério dele, que inclusive os discípulos dele, ele mesmo faz a indicação para que eles passem a seguir a Jesus. Então, nessa perspectiva humana, pecaminosa, que nós conhecemos muito bem pela nossa própria experiência, o que João faz é antinatural. Ele exalta alguém que vai ficar no seu lugar. Mas ele faz isso exatamente porque ele entende a missão que ele tem, e a missão dele é essa, é abrir a porta para que Jesus venha e faça o seu ministério. No versículo 36, nós temos a segunda testemunha, ou o segundo grupo de testemunhas que Jesus vai descrever a respeito do seu ministério. E ele diz que é as obras que o Pai confiou a ele que ele fizesse. Nós temos nos evangelhos o relato de muitas maravilhas que Jesus fez, milagres, curas e até mesmo trazer à vida pessoas que já tinham morrido. Todas as obras de Jesus nos evangelhos,
elas são registradas para que exatamente a dúvida com relação a quem ele é fosse sanada. Então nós temos, por exemplo, Jesus, naquele evento em que os amigos de um paralítico abrem o telhado e descem ele ali diante de uma multidão. Nós temos ali Jesus fazendo algo que é ao mesmo tempo um milagre, mas ele está ensinando as pessoas. Ele diz que o pecado daquele homem estava perdoado. E depois ele fala, então você pode levantar e ir embora. Jesus está mostrando duas coisas ali. Primeiro, que ele tem de fato poder, que é o poder de Deus, para fazer as coisas. E segundo, que ele é o próprio Deus, porque quando ele perdoa pecados, inclusive aqueles que estão em volta questionam, mas quem é você para se colocar com essa autoridade de perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E a conclusão que Jesus gostaria que eles chegassem é, então você é Deus? Então todos os milagres de Jesus, as curas, a multiplicação de pães, o andar sobre as águas, não eram eventos para se gabar, não eram eventos apenas para mostrar que ele tinha poder. Afinal de contas, Jesus sabe que tem poder e, de acordo com Filipenses capítulo 2, para vir ao mundo, ele se esvaziou do seu poder. Então, aquilo que foi feito, ele não está simplesmente usando uma figura de linguagem. Foi realmente coisas que o Pai permitiu que ele fizesse para que isso servisse de testemunho para as pessoas. Talvez no nosso mundo, no nosso dia a dia hoje, eu não sei dizer se Jesus faria o mesmo tipo de milagre, mas eu acho que o coração humano continua com o mesmo anseio por experimentar, por vivenciar coisas que são extraordinárias. Tanto que qualquer um que se diz revolucionário, seja na ciência, na tecnologia, na capacidade de conduzir pessoas, vira famoso no nosso tempo, né? E às vezes a gente até confunde essa capacidade aprendida das pessoas com algo que realmente foi Deus quem deu. Então nós precisamos olhar para as obras de Jesus como mais um certificado de que ele é, de fato, o Filho de Deus. E nós vamos observar também que essas obras nunca foram feitas para que Jesus fosse glorificado, mas tudo aquilo que ele fez foi para que o nome de Deus, o seu Pai, fosse louvado, reconhecido e adorado. A terceira testemunha, meus irmãos, é o próprio Pai. Você vê isso no versículo 36, 37 e 38, quando Jesus diz que o próprio Pai é quem dá testemunho dele. E ele diz no versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Aqui Jesus faz uma alerta, né? uma crítica. Na verdade, mais do que uma crítica, ele faz uma contestação, né? De que aquelas pessoas, ainda que elas dissessem seguir a Jesus, seguir a Deus e conhecer a Deus, na verdade elas não estavam fazendo isso, porque elas desprezavam exatamente a mensagem central que o Antigo Testamento trouxe, que é essa antiga promessa, que é a promessa de que Deus faria uma renovação de todas as coisas, de que Deus enviaria o Messias, que seria essa pessoa para renovar, para restaurar, para trazer novidade de vida, de perspectiva espiritual, de perspectiva relacional para as pessoas. Então é exatamente aqui o ponto de Jesus. Se vocês conhecessem o meu Pai que vocês dizem servir, vocês me reconheceriam também. Mas vocês conhecem a Deus apenas da boca para fora. Vocês não conhecem a Deus dentro da realidade mais próxima do que Ele é, de fato. E tem uma quarta testemunha ainda que Jesus vai dizer, que é a própria Escritura. E esse texto é um texto muito conhecido, né? O verso 39,
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E no finalzinho desse capítulo, Jesus vai dizer, olha, não sou eu que vou condenar vocês. Quem vai condenar vocês é Moisés. E ele não está falando necessariamente da pessoa de Moisés, mas daquilo que Moisés fez, que foi trazer a lei. Ele fala, vocês se apegam tanto com aquilo que Moisés fez, que é a lei, mas na verdade vocês não compreendem o que a lei diz, porque a lei fala ao meu respeito. E o que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus quer dizer que a lei do Antigo Testamento, aqui está, descrita no Antigo Testamento, ela era apenas uma sombra, um prenúncio de uma vida com Deus. Ela não era o final das coisas. E muitas vezes nós não entendemos isso ainda hoje. Nós continuamos sendo aquilo que é chamado hoje de legalistas, onde nós queremos que a lei seja cumprida nos seus mínimos detalhes, e aqui eu falo da lei moral, no sentido bíblico, e nós esquecemos que a lei ela era um alerta, um sinal, uma placa que indicava algo além. Durante todo o período que Moisés trouxe a lei para o povo até Jesus, e ainda hoje, a gente precisa entender que a lei ela teria uma mensagem, e a mensagem é vocês como povo, vocês como crentes, são incapazes de cumprir essas determinações sozinhos. Vocês precisam de alguém que ajude vocês a cumprirem essa lei. Na verdade, vocês precisam de alguém que cumpra a lei por vocês, porque vocês não dão conta. Na medida que vocês escorregam em um ponto da lei, toda a estrutura da lei cai sobre vocês. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos e nas suas cartas, especialmente em Gálatas, descrevendo exatamente isso que eu acabei de falar. A lei deveria ter gerado nessas pessoas o sentimento, não de incapacidade, mas o sentimento de poder depender de Deus para que isso seja feito. Muitas vezes Deus, através dos seus profetas, critica o seu povo, faz uma condenação a respeito do seu povo, porque eles estavam voltados para coisas pequenas escritas da lei e desprezavam a misericórdia e a justiça, que são princípios fundamentais. Então, enquanto as pessoas ficavam procurando nas letras miúdas da lei o que fazer e o que não fazer, o que era o sábado e o que não era, o que era servir a Deus e o que não era servir a Deus, e enquanto isso eles desprezavam os princípios maiores. Deus faz isso com o seu povo através, por exemplo, dos profetas dizendo o seguinte: eu não me agrado de gordura de carneiros, com relação ao sacrifício, que era algo que eles se apegavam em fazer. Mas eu quero a adoração verdadeira. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês é impuro. Então o que Jesus está dizendo aqui é que se essas pessoas tão apegadas à lei tivessem de fato reconhecido o que a lei estava dizendo, eles teriam reconhecido que Jesus seria essa pessoa que traria alívio das cargas da lei. E para caminharmos aqui para a nossa reflexão final, essas 4 testemunhas que Jesus aponta, João, as obras, o próprio Pai e as Escrituras, devem servir para nós, irmãos, como indicações de um caminho a ser trilhado por cada um de nós. Nós devemos entender que nós somos instrumentos de Deus para testemunhar a respeito de Jesus. Nós temos uma promessa que é antiga, mas que ela é uma bênção presente. Ela é uma promessa antiga, mas ela é uma bênção presente. Essa promessa antiga começa a ser declarada de forma muito objetiva em Gênesis 3, verso 15, quando Deus disse que o descendente da mulher feriria a serpente, a cabeça da serpente, e essa iria ferir o calcanhar. Veja só
a demonstração de poder, né? Enquanto uma fere o calcanhar, o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, esmagaria, ou seja, a vitória seria dele. Ali nós temos uma primeira promessa que vai sendo ampliada cada vez mais pelos profetas, por sacerdotes, por homens e mulheres que serviram a Deus e que foram essas testemunhas. Mas nós não vivemos hoje mais baseados em uma promessa, né? Nós vivemos em uma época em que essa promessa foi concretizada através da pessoa de Jesus, historicamente, mas nós ainda aguardamos um desfecho. Por isso nós chamamos essas mensagens aqui de antiga promessa. Como João Batista, nós podemos ser testemunhas de Jesus, entendendo que o nosso papel é temporário. O nosso papel ele é apenas de apontar para Jesus, apontar as pessoas para Jesus e mostrar Jesus para as pessoas. Acho que deu para entender, né? Então nós somos aqueles que vão conduzir as pessoas ao caminho, porque nós já conhecemos esse caminho, mas nós nunca vamos nos chatear quando as pessoas entenderem que nós somos apenas instrumentos. Nós não podemos, se nós entendemos o que é o Evangelho, ficar chateado com isso. E nós precisamos entender também que o nosso papel não é fazer com que a denominação da Igreja Presbiteriana cresça. O nosso papel é fazer com que o reino de Deus cresça. É claro que a gente vai pensar, e é lógico, né, que nós entendemos que dentro da nossa igreja nós estamos pregando o Evangelho verdadeiro. Mas a gente precisa entender que pode ser que Deus tenha planos diferentes para as outras pessoas, e a nossa segurança tem que ser que essas pessoas estão de fato servindo a Jesus. Quando nós fizermos isso, nós podemos considerar que a nossa missão foi cumprida. Nós podemos fazer coro com João Batista dizendo: convém que ele cresça, que eu diminua. Eu vejo que a maior parte das pessoas que vai para a igreja, ela vai porque ela tem um relacionamento com alguém. Então é o pai, a mãe, um amigo, né? Mas nós precisamos ver cada vez mais essa pessoa se aproximando de Jesus e caminhando com ele e menos dependente de nós. Com relação às obras de Jesus, a gente precisa entender que Deus continua fazendo os seus milagres, a sua obra, mas nós não precisamos nos apegar a essas coisas porque elas são apenas indicações do poder de Deus. Nós podemos, de repente, orar para que Deus faça algum milagre na vida de alguém que ainda não crê? Podemos. Mas o maior milagre que Deus vai fazer é a conversão de um coração pecador. Então, à medida que esse coração, o nosso e das outras pessoas, forem sendo tocados por Deus, esse milagre vai acontecer. E nós precisamos buscar a Deus na perspectiva de que Ele é muito mais importante do que os milagres que Ele faz. Hoje houve uma inversão disso na maior parte das igrejas. Então, não é o milagre que é importante. O Deus que faz os milagres, ainda que isso pareça um clichê, é mais importante. E a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Um outro aspecto é a gente entender que o próprio Pai é quem revela o Filho. E hoje isso acontece de uma forma maravilhosa através do testemunho do próprio Espírito Santo no nosso coração. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo revele as pessoas, mostre quem de fato é Jesus. E um aspecto que é importante a gente perceber é que a Bíblia nos ensina e nos exorta a que nós sejamos pessoas cheias do Espírito. Isso significa que nós podemos cada vez mais ampliar a nossa comunhão com Deus e aprofundar a nossa comunhão com Deus. Nós crescemos e vamos nos tornando cada vez mais parecidos através exatamente de Jesus. E por fim, irmãos, se nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos perdendo nosso tempo. Eu, infelizmente, vejo que muitas vezes nós, como crentes, especialmente da Igreja Presbiteriana,
vivemos baseados na história daqueles que nos antecederam e que foi uma história bonita, mas nós vivemos da história. Então, a igreja presbiteriana ela tem uma fama de ser uma igreja bíblica, de ser uma igreja onde os membros conhecem as Escrituras, mas nem sempre isso acontece. Talvez nós estamos vivendo da fama de pessoas que viveram antes de nós e que de fato conheciam as Escrituras, mas hoje nós não conhecemos. Então, é um desafio para cada um de nós aqui para conhecer as Escrituras. Não é uma questão de duvidar, mas de comprovar com os seus próprios olhos o que eu estou dizendo aqui hoje, o que é dito todos os domingos, para que você saiba dar resposta, a razão da fé que você vive, e não apenas dizer que o pastor disse, isso foi ensinado na igreja, mas que você tenha condições de, através da sua própria experiência de leitura bíblica, de conhecimento das Escrituras, dizer: eu creio em Jesus não por coisas que eu ouvi dizer, mas porque eu tenho experimentado. Que nós sejamos então essas testemunhas, irmãos e irmãs, de Jesus no mundo onde nós estamos, e que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a ousadia de viver o Evangelho não apenas superficialmente, mas de uma forma muito profunda e real nas nossas vidas. Nós teremos, como eu disse, 8 mensagens a respeito dessa antiga promessa, e elas serão feitas de manhã e à noite. Então, mais tarde você vai ver outra mensagem a respeito desse tema. Que Deus te abençoe e nós vamos caminhando juntos.